cada dia mais, irmãos, nós como cristãos temos sido rasos no que se diz o Evangelho. Muita rasidão. Tem muitos crentes, mas pouco crente profundo. Então, quando eu falo que é muito importante, irmãos, você saber pelo menos esses elementos do que Paulo está tratando aqui, é para que gere em você uma profundidade no que se diz teologia bíblica, doutrina bíblica, irmãos. Porque é o básico que qualquer cristão deveria saber, irmãos. É o básico da teologia bíblica, da doutrina cristã. Então, toda vez que a gente insiste em alguns termos aqui, é porque nós queremos impregnar isso aí de fato mesmo. Isso aí precisa ficar cravado na mente dos irmãos, porque são coisas muito importantes na nossa caminhada. E eu garanto para você, irmãos, olha só o quanto isso é importante. Toda vez que você estiver passando por uma situação de muita dúvida sobre Deus, sobre a existência, sobre qualquer tipo de coisa, você lembra da eleição. Você tem que lembrar que você foi eleito muito antes da fundação do mundo. Isso vai trazer paz para o seu coração. E aí todas as vezes que você se sentir abandonado, as pessoas não estão nem aí para mim, ninguém me dá moral, fiquei doente, ninguém me ligou. Eu não vim no culto, ninguém lembra de mim. Aí você não ficar com bico. Aí sabe o que você lembra? Que você é adotado pelo Pai. E aí olha só que interessante, irmãos. Toda vez que você pecar, e você vai pecar, irmãos. Não é uma profecia do pastor, tá, irmãos? Isso é Bíblia. Todos nós, irmãos, pecamos e iremos pecar. E aí você vai lembrar, sabe quando você cometer aquele pecado cabeludo, que assim você já comete ele, depois você já arrepende, fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí você lembra que você é redimido, e porque você foi redimido, você é muito amado pelo Senhor. Amém? E aí toda vez que você não entender nada que o pastor pregar aqui na frente, e toda vez que às vezes você for ler a sua Bíblia na sua casa, você fala assim, nossa, eu não estou entendendo nada. Você lembra que ele deixou a revelação para você. Ele mesmo se encarregou em revelar o Evangelho para nós. E aí toda vez que você estiver andando desanimado com o Evangelho, fala assim, eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero saber mais de ser crente, eu não quero saber de mais nada disso. Aí você lembra que ele deixou o Espírito Santo, que é uma garantia que ele vai voltar. Amém, irmãos? Entende por que esses pontos, eles são muito importantes? Porque senão ao longo da sua jornada, irmãos, qualquer coisa, qualquer vento de doutrina ou qualquer dificuldade que bater aí na sua porta, sabe o que acontece? Você nega a sua fé. Você abandona o Senhor. Você abre mão dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque o Evangelho não está muito bem fundamentado ao longo da sua caminhada. Mas quando ele está muito bem fundamentado, irmãos, toda e qualquer situação que você passar, o Evangelho é suficiente para ela. Por pior que ela seja, irmãos, o Evangelho é suficiente para ela. Amém? Glória a Deus. Então, por último não, que a série não acabou. Mas, mais uma vez então, diga assim comigo, eleição, adoção, redenção, revelação e o Espírito Santo. No final, então, da série, vocês estão prontos para ser aprovados, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. Então, seguimos aqui. Abra sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 4, tá? Vamos dar continuidade. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. O tema central dessa ministração, dessa porção, Efésios 4, 17, é a edificação central da igreja, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre hoje, vivendo como uma nova criatura. Tá bom? Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Quem puder, se coloque de pé, como uma reverência ao Senhor, para que nós possamos ler as Escrituras, não por religiosidade, tá, irmão? Não quer dizer que você, se eu não ficar de pé, eu estou em desrespeito com a palavra de Deus. Não, irmão, você pode ler a Bíblia lá deitado no sofá da sua casa, deitado na sua cama, mas para que nós, como uma comunidade, né, que estamos em ordem e organizada, então para que nós possamos, então, de pé aqui, enquanto eu leio, você acompanha aí na sua Bíblia. Amém? Diz assim a partir
né, do verso 17, o tema aqui na minha Bíblia diz assim, como devem agir os crentes, tá? E o tema central que eu trouxe para essa palavra é, vivendo como uma nova criatura. Diz assim, sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na iniquidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vive, devido ao emburrecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despedir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientemente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Verso 26. Estremecei a ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te damos graças por essa palavra. Obrigado por essa porção das Escrituras, ó Pai, e que o Senhor nos dê agora um espírito de sabedoria e revelação para que venhamos ser ministrados, ó Deus, através da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aqui, irmãos, Paulo, então, ele está aqui escrevendo aos Éfesos, né, aquele povo ali, relembrando eles que eles são agora uma nova criatura em Cristo. Paulo, então, aqui ele quer dizer que não apenas basta crer, mas nós precisamos viver como quem foi transformado. Não adianta, irmãos, a gente viver no meio do povo de Deus, frequentar a igreja do Senhor, porque cremos. O que Paulo está enfatizando aqui, que não basta só crer. Não adianta você só estar no meio ali do povo, não adianta mais agora você não ser mais como os impuros, mas você precisa de fato viver como quem foi transformado. É esse o apelo de Paulo aqui, durante toda essa porção das Escrituras, é para que a gente seja de fato o tipo de gente que ao ser encontrado por Cristo, tivemos a vida transformada. E Paulo, então, ele deixa bem claro que a velha natureza, ela precisa ser deixada para trás. Por quê? Porque essa velha natureza, irmãos, ela é marcada pelo pecado, pelo egoísmo, pela dureza do coração. E agora nós somos revestidos de uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida em Cristo Jesus, ela é moldada segundo os padrões de Deus, que é o quê? Justiça e santidade. Diga assim, justiça, santidade. Esse é o novo padrão, então, que nós devemos viver. Então, nessa porção de Efésios 4, 17 até o 32, Paulo está fazendo uma exortação poderosa à santidade.
Lembrando, irmãos, só abrindo um parênteses, a gente às vezes foi criado de uma maneira que exortação parece que é chamar a atenção, né? Quem que é desse tempo? Meu irmão, falava exortação na igreja, eu até arrepiava. Achava que, nossa, agora vai vir o chicote, ó. Pastor vai exortar os jovens, viu? Ó. Mas na verdade, irmãos, o original da palavra exortar é encorajar. Então, na verdade, quando alguém fala assim, ó, nós vamos exortar os jovens para que eles tenham mais comunhão. Então, na verdade, isso é um bom sentido, nós vamos encorajar. Mas então, Paulo aqui está fazendo uma exortação poderosa ao quê? A prática da santidade. Um chamado, irmãos, para que a gente possa abandonar a velha vida e viver essa nova vida segundo os padrões do reino de Deus. E como que é os padrões do reino de Deus? Justiça e santidade. Nós precisamos cada vez mais, irmãos, como cristãos, por isso que Paulo está nessa insistência, não adianta só crer. Não adianta só você crer. Você precisa, além de crer, viver uma vida como quem foi transformado. Uma vida em justiça e santidade. Amém? E Paulo, então, no decorrer aqui, de forma mais expositiva, entrando de fato no texto aqui, no verso 17 ao 19, ele vai dizer o seguinte, vou pegar aqui a parte chave do verso 17 ao 19, não andeis como andam os gentios, ou seja, antes nós éramos como os gentios, mas em Cristo nós então somos nova criatura, então já não há mais separação, raça, povo, tribo, língua, nação, então nós somos uma nova humanidade em Cristo Jesus. Então Paulo vai falar que não andeis mais como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então a mente obscurecida da velha criatura, irmãos, ela vai ficar sempre devagando, né, nos seus próprios pensamentos, mas agora, pela renovação da mente, que Paulo também vai falar lá em Romanos 12:2, nós então devemos ser novas criaturas, com a transformação da mente. E aí o que ele vai falar aqui do texto? Você que está com sua Bíblia aberta aí, vamos lá, Efésios 4:17. Ele vai dizer assim, ó, sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha o termo que ele vai usar aqui na minha versão. Então os gentios, eles ainda estão presos na inutilidade da mente. Ou seja, tudo que eles estão processando ali na mente deles, sem Cristo, é uma inutilidade. Ele continua, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem, devido ao emburrecimento do seu coração. Olha os termos que Paulo está usando aqui, irmãos. E aí ele continua, verso 19, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então o que Paulo aqui trazendo um destaque dentro dessa porção para algumas coisas que Paulo fala aqui que é muito importante, o que é a vaidade do pensamento? O que Paulo está querendo se referir, essa vaidade do pensamento, esse raciocínio vazio, sem uma direção correta, uma mente que não vai levar a lugar nenhum. Ele está querendo dizer dessa mente de futilidade, irmãos. É uma mente de futilidade que nós, nos dias, no século pelo qual nós vivemos, é uma mente que ela está presa em coisas que não tiram a gente do lugar. Uma mente fútil, irmãos. Hoje eu estava vendo uma matéria falando sobre o quantas pessoas estão conectadas hoje umas com as outras através das redes sociais, né? Nunca houve na história uma conexão tão grande como é hoje. Hoje eu conecto, essa semana mesmo eu estava falando com o Renatinho, né? Ligando por vídeo, falando com ele me mostrando tudo lá. Cara, eu estou extremamente conectado através da era digital com várias pessoas, mas também a matéria traz um alerta. Nunca houve na história uma geração tão individual quanto a nossa. Ao mesmo tempo que nós estamos conectados virtualmente com muitas pessoas, nós estamos vagando numa mente vazia do individualismo. Nós não queremos mais ter uma comunhão próxima, mas nós queremos vagar em nós mesmos, na nossa vida individual, com os meus pensamentos, com o que eu penso, com o que eu acho, até nas canções. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós cantamos canções que elas não são teologicamente bíblicas.
como canções que vão dizer assim, eu. Porque a Bíblia, ela, em momento algum, ela vai falar do eu. Ela sempre vai falar do nós. Então nós precisamos expressar louvores que está relacionando ao culto comunitário, ao nós, à família espiritual. E aí ele também vai falar assim, obscurecidos no entendimento. A mente natural sem Deus, irmãos, ela está em trevas. Ele vai usar um termo até duro, que nem emburrecidos no seu coração. Com a mente, irmãos, que está totalmente obscurecida nas trevas, separados da vida de Deus. Ou seja, a ignorância espiritual que vem daqueles que estão com a dureza no coração. Aquele que ele não se rende no seu coração, por isso que ele usa esse termo, né, emburrecidos no seu coração, devido à dureza do coração. E por ter essa dureza no coração, eles estão separados de Deus. E aí ele continua aqui no texto, entregues à sensualidade. Entregues à sensualidade, irmãos, é uma vida que ela é dominada pelos desejos de impureza. Ela é marcada pela ganância, egoísmo. Entregue à sensualidade não é só a questão sexual, mas é quando você entrega a sua vida aos seus desejos. Quando você está entregando toda a sua vida somente aos seus desejos, não aquilo que são os desejos do Senhor, que é que você vive uma vida de justiça e santidade. Mas você está entregando a sua vida somente aos seus desejos. Então, irmãos, como que nós podemos aplicar de forma prática isso que Paulo aqui está, de fato, aqui, disciplinando esses irmãos, doutrinando esses irmãos. Ele não está exortando esses irmãos. Ele está aqui doutrinando. Então, de fato, Paulo aqui está chamando a atenção desses irmãos. Então, de forma prática, nós podemos, irmãos, então, de forma prática, não nos amoldar com a cultura desse tempo. Nós podemos, de forma prática, irmãos, não aceitar o que esse século, ele impõe para nós. É o que Paulo já falava, Romanos 12:2. Não vos conformeis. Então, de forma prática, tudo que Paulo quer dizer aqui nessa porção do texto é, não se conforme com tudo isso aqui. Vocês eram gentios, vocês se conformavam com isso aqui, agora vocês são nova criatura. Agora vocês não podem mais viver nessa ignorância de se conformar com tudo isso. Mas renova a sua mente. Você precisa então, irmãos, olhar para si, de forma prática, olhar para dentro de você e ver se ainda tem alguma coisa, algum resquício aí da velha natureza, irmãos, que ainda está influenciando os seus pensamentos e as suas atitudes. Isso é uma prática que nós precisamos fazer, irmãos. Olhar para nós e ver se nós não identificamos resquícios ainda da nossa velha natureza, coisas que ainda estão dentro de nós, que parece que quando nós fomos batizados lá, né, o velho homem não morreu afogado, né, irmãos? Porque às vezes a gente dá um batismo mais longo, assim, no irmão, mas mesmo assim não adianta, né? Tem irmãos que batizam só por aspersão, não tem nada errado, irmãos, não é pecado, não tem nada não. Só que imagina, se os que estão sendo afogados não estão morrendo o velho homem, imagina só aspersar, irmão. Então entenda, irmãos, que a gente precisa olhar para dentro de nós, muitas vezes, e ver se ainda não há alguma coisa em nós, do velho homem, da velha natureza, irmãos, que estão nos influenciando na nossa forma de pensar, estão nos influenciando nas nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. E aí do verso 20, irmãos, então ao 24, eu tirei aqui uma porção específica que diz assim, mas vós não aprendestes assim. Então olha só o que ele vai dizer aqui, verso 20, entretanto, não fosse isso que vos aprendestes de Cristo. Então ele quer dizer que nós não aprendemos isso com Cristo. Paulo, né, bem todos sabem, falava assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A nova vida, irmãos, aprendida em Cristo. Nós precisamos, então, assim como Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele vai dizer, então, entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver fostes instruída a vos
despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientemente da verdade. Então entenda uma coisa, irmãos. Ele nos chama a viver como aquele que de fato foi transformado, irmãos. Não mais só como aquele que ouviu algo. Não só mais como aquele que ouviu, gostou e falou assim, eu gosto disso aí, eu concordo com isso aí. Porque tem muita gente, irmão, no nosso meio, que só está concordando com tudo que está falando. Tudo que a gente fala amém. Glória a Deus. Mas Paulo, irmãos, é que ele está falando assim, irmãos, não adianta só dar um amém, um glória a Deus. Precisa lá fora mudar o seu jeito de viver. Se de todo ouvistes... Paulo, então, ele está propondo aqui, irmãos, uma mudança verdadeira. O que Paulo quer dizer? Que todo aquele foi encontrado por Cristo, irmãos. Uma das características, um dos sinais que você foi encontrado por Cristo é que é impossível um homem ser encontrado por Cristo e ele não ser uma nova criatura. Ele não ter a sua vida mudada. Não tem como uma pessoa que encontrou Cristo não ter uma mudança real. E aí ele vai falar assim, despir-se do velho homem. Ou seja, é como se fosse trocar de roupa mesmo. Imagina só, você vinha com uma vestimenta e de repente você troca essa vestimenta. Quando você é encontrado por Cristo, ainda que não literal, né? Não quer dizer que você tem que trocar a roupa, você não precisa pôr uma camisa, não, você pode ficar do jeito que você está. Mas o que Paulo está querendo dizer de despir-se do velho homem é que você tem que arrancar esse velho homem de você e agora você precisa vestir esse novo homem que é a imagem conforme a semelhança do Senhor. Amém? É isso que Paulo está tentando dizer para nós. Por isso, irmãos, que não só adianta a gente entrar no movimento. Tem um movimento agora, ser crente é bom, irmãos. Hoje em dia ser crente é uma bênção. Tem demais. Mas a gente precisa entender que o movimento de Jesus, irmãos, é um movimento de transformação de vida. Não tem como você andar com Jesus e continuar pescando. Pedro queria continuar pescando. Mas Jesus virou para ele e falou assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e vem para dentro do movimento. Então o movimento de Jesus é um movimento, irmãos, onde nós vamos ter que abrir mão, por muitas vezes, das nossas vontades, dos nossos desejos, nos despir desse velho homem, dos desejos do velho homem, dos desejos que antigamente eu tinha porque eu era um gentil, mas agora eu sou uma nova humanidade, um novo homem em Cristo Jesus, e que agora eu vivo em justiça, em santidade. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão bem aí, né? Amém, aleluia, que bom. Bom saber, irmãos. Mas até o final vocês vão ficar muito alegres, irmãos. Sabe por quê? Porque com Cristo, irmãos, não tem notícia melhor. Estar com Jesus, irmãos, não tem nada melhor, irmãos, nesse mundo. Tudo que você possa provar, irmãos, tudo que você possa viver, tudo que você possa desfrutar, ainda que o Senhor permita, você desfrutar aqui nessa terra de tudo que tem de bom. Nada se compara a Ele, irmãos, nada. Ainda que você tenha aquela comida preferida, naquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu queria demais isso aqui. Hoje um churrasco cairia bem demais. Hoje uma lasanha seria a melhor coisa do mundo. Nossa, hoje arrumar a mala e fazer uma viagem para tal lugar seria tudo o que eu queria na minha vida nesse momento. Nada, irmãos, nada se compara ao Senhor. Quem já entrou no Santo dos Santos não quer outro lugar, irmãos. Amém, irmãos? Davi, irmãos, comia do bom e do melhor. Davi poderia viajar o mundo inteiro e passar a sua vida conhecendo novos lugares. Mas uma coisa só ele pediu ao Senhor, a melhor coisa de todas. É que ele pudesse permanecer na presença do Senhor, então que nós possamos renovar a nossa mente. E essa renovação da mente, irmãos, entenda uma coisa, essa renovação da mente, ela começa de forma interna.
Ela começa uma renovação de forma interna, irmãos, para depois ela se manifestar de forma externa. Amém, irmãos? Então nós não podemos ser religiosos a ponto de julgar as pessoas pelo que nós estamos vendo, porque a renovação da mente que Paulo está insistindo, ela começa lá de dentro, e ninguém consegue ver por dentro, a não ser o próprio Senhor, porque Ele é aquele que te esquadrinha. Ele te vê por dentro, irmãos. Ele vê a verdadeira intenção do seu interior, a verdadeira intenção do seu coração, a verdadeira intenção dos seus pensamentos, ainda que exteriormente, irmãos, esteja tudo petecado. Esteja tudo bagunçado, irmãos. Você está no meio da lama, lembra lá do filho pródigo? Você está lá no meio do lamaçal, tudo sujo, tudo contaminado, cheio de impurezas, mas ele estava vendo o interior, o mais profundo interior. Então essa mudança na mente, ela começa por dentro. E depois ela vai se manifestando para fora. E aí ele vem então, revesti-vos do novo homem. Nós fomos criados segundo Deus, irmãos, conforme a semelhança dele. E o que é esse revestir desse novo homem? Então é nós nos revestirmos de justiça e santidade. Nós precisamos buscar uma vida de santidade, irmãos. De forma prática, para vocês aplicarem isso na vida de vocês. Como que eu renovo a minha mente no Senhor, irmãos? Como que eu faço isso na minha vida prática? Como é que eu vou colocar em prática tudo isso que Paulo está falando aqui, irmãos? Como que eu vou fazer isso? Nós já pregamos sobre isso aqui. As disciplinas espirituais, irmãos. Quem lembrar quais são as disciplinas espirituais agora vai ganhar um amém. Irmãos, quem lembra das disciplinas espirituais? Diga assim: oração, leitura das Escrituras, comunhão dos santos. Então ficou fácil agora, irmãos. Sabe como que você vive uma vida em justiça, em santidade? Sabe como que você então renova a sua mente? Orando, lendo as Escrituras e vivendo a comunhão entre os irmãos. E não pode furar nenhum e outro não, irmãos. Isso aqui não é múltipla escolha não. Eu vou escolher só orar. Vira um monge então, irmãos. Se você escolhe só orar, irmão, você vai virar um hinduísta, que aí você vai para dentro de um mosteiro e você fica 24 horas lá meditando em oração. Aí você só vai orar. Então, disciplinas espirituais não é algo que você escolhe e fala, eu só quero isso. Não, então agora eu vou ler só a palavra, eu vou ler só a Bíblia, só a Bíblia. Irmão, você vai virar um ateu, chato e enjoado. Porque a letra vai te arrebentar. Você vai conhecer a Bíblia de ponta cabeça, de cor. Mas se você não ora, você não fala com o Pai, você não tem comunhão com os irmãos, você não está cumprindo disciplinas espirituais, irmãos. Não, pastor, mas então eu vou escolher só a comunhão. Porque estar no meio do povo de Deus é bom demais. Tem churrasco toda hora para nós ir. Tem as comunhão boa para a gente frequentar. Tem a reunião lá do discipulado. Tem a reunião lá do Fluir nos Lares. Tem a reunião lá dos pequenos grupos. Não, isso é bom demais. Eu vou ficar só na comunhão. É o que a maioria esmagadora do povo de Deus hoje está fazendo. Querendo ficar só na comunhão. Não quer descer e se aprofundar mais. Sabe por quê, irmãos? Nós não precisamos fazer uma pesquisa aqui. As pesquisas estão aí para vocês verem. Hoje, quantos por cento das pessoas que se dizem cristãs, eu não vou nem falar de evangélica, estou pondo os nossos irmãos católicos no meio aí, quantos por cento das pessoas que se dizem cristãs, vocês acham que leem a Bíblia todos os dias e oram todos os dias? Entende, irmãos, o que eu estou falando? Sabe por quê? Você sabe que é muito? Porque talvez você também é um assim. É por isso que você sabe que é muita gente, é porque você não lê a Bíblia todo dia, nem ora todo dia. Você deve estar falando, rapaz, deve ter muita gente mesmo, porque eu não faço isso não. E é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Hoje ler a Bíblia todos os dias, irmãos, para nós parece um sacrifício, assim, que, meu Deus, se eu não programar no despertador... Não... Então nós precisamos cumprir as disciplinas espirituais, irmãos. Não é só a comunhão, mas ela é importante, faz parte. Não é só oração, mas ela é importante, ela é indispensável. Não é só leitura da palavra, mas ela é importante, ela é indispensável. Então nós precisamos ter oração, leitura da palavra e comunhão com o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então ele vai para a parte
né, quase final aí do texto, dizendo o seguinte, as evidências práticas agora, da nova vida em Cristo, do verso 25 ao 32. Paulo agora, ele apresenta então 6 áreas que nós precisamos ser transformados na prática. Eu vou falar cada uma delas aqui, e ele fala do texto então, do 25 ao 32. Se você está anotando aí, do verso 25 ao 32, ele vai falar dessas evidências práticas de nós que somos nova criatura. Primeira delas, diga assim, verdade no falar. Ele vai dizer o seguinte no verso 25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo... Irmãos, olha isso aqui, eu vou ler de novo, que nós vamos fazer agora um pensamento em conjunto aqui. Olha o que ele fala, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo... Irmãos, imagina só, nós somos um corpo. Aí eu viro para minhas pernas e falo assim, ó, vai para frente, e as pernas começam a ir para trás. Como é que funciona isso aí? Entende, irmãos? Nós somos o mesmo corpo. Se eu estou contando uma mentira para você, eu não estou sendo verdadeiro. Como é que o corpo vai funcionar? Como é que o corpo se desenvolve? Se não há sinceridade, se não há transparência, se não há verdade no meio do corpo de Cristo, como é que ele se desenvolve? De forma saudável. Sabe por que nós estamos andando cada um para um canto, irmãos? A igreja do Senhor parece um mosaico, né? Está cada um indo para um canto, cada um fazendo do seu jeito. Sabe por quê? Porque nós não estamos contando a verdade uns para os outros. A verdade verdadeira, que é a palavra de Deus. Porque quando uma verdade é contada uns para os outros, esse corpo ele se desenvolve em unidade. Lembra que nós falamos na semana passada a diferença de união para unidade? União é nós aqui, todo mundo junto, está bem pertinho, bem unidinho, né? Mas a gente só se torna um quando nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, irmãos, já não há mais separação. É um só. Nós todos aqui, ainda que nós estamos unidos, nós só vamos estar em unidade quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, por isso essa importância, irmãos. A verdade, ela vai edificar o corpo de Cristo. E a segunda, então, verdade aqui, evidência prática que Paulo vai nos trazer aqui, está do verso 26 ao 27. Vamos ler lá o que ele vai dizer? Estremecei de ira, mas não pequeis. Olha isso. Quantos aqui já estremeceu de ira, irmãos? Ei, meu irmão, aqui o sangue é quente, irmãos. A gente pode até estremecer de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Ó, ele ainda deu até uma brecha, irmãos. Aí se você estremeceu de ira de manhãzinha, ó, você ainda tem até um período bom aí para ficar com raiva, mas não pode deixar o sol passar. Amém? E aí ele continua, irmãos. Olha só. E não deis lugar ao diabo. Então ele vai dizer assim, ó, irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Então a ira, irmãos, ela nem sempre ela é o pecado. O pecado só se torna através da ira quando você perde o controle dela e você não resolve ela. Então toda vez que você irar, irmão, não quer dizer que você já está pecando. Porque vai ter uma ira mesmo, irmão. Até Jesus irou com o povo vendendo as coisas lá e saiu quebrando tudo, irmãos. Essa cena deve ter sido só a inteligência artificial aí para replicar isso aí para nós, né? Que nós não faz nem ideia, irmãos. Imagina Jesus, um cara que era a santidade em pessoa e a justiça em pessoa, entrando lá no meio do templo, quebrando o pau, chutando as barracas lá, o povo vendendo, ele botando o povo para correr. Mas, irmãos, essa ira, ela precisa ser resolvida o mais rápido possível, para que não seja, então, uma ira que dá lugar ao diabo. Porque quando você prolonga uma ira, ela se torna em mágoa. E quando você caminha magoado, você está abrindo portas para o Satanás na sua vida. Quando existem mágoas em você, irmãos, você está abrindo portas para o inimigo. Por isso é importante, irmãos, você fazer um checklist. Toda vez que você vem na igreja, irmão, você precisa fazer um checklist assim, ó, de quem você precisa liberar perdão. É difícil, irmãos. Mas se você não libera perdão, você está carregando mágoa. E toda vez que você carrega mágoa, você está com as portas abertas para o inimigo.
E aí muitas vezes tem coisa na sua vida que não desanda, né? Tem gente que vai dizer, mas nada dá certo na minha vida. Parece que tudo que eu vou fazer não dá certo. Talvez tenha umas portinhas abertas aí, né, irmão? Que precisa ser fechada. Como, irmãos? Não é ir lá no centro de terreiro para despachar, não é isso não, irmãos. E também não é vir na tarde da bênção, não. Você não precisa vir na tarde da bênção. Pode vir. Mas estou falando que não é isso que vai resolver também, não. O que vai resolver, irmãos? Não adianta, você pode vir no ciclo de oração, tarde da bênção, procurar o pastor, fazer uma campanha na igreja. Não vai resolver, irmão. Não vai, irmãos. Você pode ir no corredor de fogo lá da segunda-feira, lá, ó, tá 1 milhão de pessoas indo lá naquele trem. Pelo amor de Deus. Você tem acesso, o véu foi rasgado, irmão. Você pode ir pela comunhão. Estando junto com o povo, vamos embora, tá todo mundo lá. É o ciclo de fogo, vamos embora, vamos entrar. Igual quadrilha. Vamos embora, passa para lá, passa para cá. Mas, irmão, não é isso que vai resolver. É por isso que a rasidão no meio da igreja leva o povo a cometer essas loucuras, irmãos. Irmão, Jesus morreu na cruz, foi para o véu rasgar. Não é para você agora ter que inventar moda para poder ter acesso a Deus, não, cara. Entende? O que vai resolver é liberar perdão. Mágoa aí dentro de você abre uma brecha enorme, uma porta enorme para o Satanás fazer o que ele quer na sua vida. Para ele entrar e fazer você de gato e sapato, porque você não está vivendo em justiça e santidade. Viver em justiça e santidade é perdoar uns aos outros. É viver em amor, é viver em paz com Cristo, paz com a criação, paz uns com os outros. Amém? Glória a Deus por isso. Já fez sua lista aí? Cria coragem, irmãos. Ora ao Senhor, fala assim, Senhor, me dê coragem. Eu preciso liberar perdão para os irmãos, preciso pedir perdão, preciso liberar perdão. Tem muita coisa para eu resolver na minha vida, mas resolve, irmãos. Verso 28, para a gente avançar aqui por causa do tempo, senão a gente vai embora aqui. Aquele que roubava, olha isso, irmãos. Olha só o que a nova criatura se torna. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Diga assim, trabalhe. Boa, irmão. Trabalhe, tá? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha ao que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Irmãos, honestidade no trabalho, olha que engraçado, a conversão, ela muda até a sua relação com o dinheiro, a sua relação com o trabalho. Quando você é convertido, você saía da velha criatura do roubo, aí você fala assim, pastor, mas eu nunca roubei, né? Que é isso? Eu roubar? Tá bom, irmãos, nós não roubamos descaradamente, porque nós não somos bandidos, mas você nunca deu uma sonegadinha no imposto, então? Aquele gatinho na internet... Ah, mas TV por assinatura aqui tem um monte que paga lá. Como é que é o nome lá, Lucas? Do negócio lá que você paga e vê à vontade lá? Vou pagar direitos autorais, pastor? Que é isso? Eu vou pagar isso? Não. Vou pagar energia. Tem um cara aqui, vizinho, amigo meu, que faz um gatinho na energia, cai pela metade. Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Isso aí é viver como aquele que rouba. Mas agora, irmãos, nós já não somos mais esse tipo de gente. Agora nós somos aquele que, além de não roubar mais, eu trabalho. E agora eu não sou mais egoísta, porque agora, além de trabalhar, eu ainda vou ser generoso com as pessoas. Amém, meu irmão? Você entendeu, irmãos, que o evangelho ele precisa quebrar a gente o tempo todo? O evangelho, irmãos, ele vai nos quebrar a todo momento. Por quê, irmãos? E quando eu falo isso, irmãos, não ache que eu estou me tirando do balaio. Eu estou me incluindo em todo esse balaio. Porque toda essa palavra, primeiro, ela prega para mim. Para depois eu pregar para vocês. Vocês acham que de vez em quando dá uma coçadinha? Quando chega, o Lucas é meu sócio. Quando ele me manda o boleto lá para pagar o imposto, eu sou o primeiro que fala para ele, mano, não tem como diminuir isso aí não? Ainda bem que o Júlio chegou na nossa vida aí, ó. Irmão, eu sou o primeiro que eu falo toda vez que ele fala, gente do céu, não tem como, tá, que isso, irmão? Tamanho de boleto é esse, ué? Entende, irmãos? Isso é da nossa natureza, mas aí o que a Bíblia vai falar? A ira pode até vir, irmãos. Você vai ver aquele boletão, você fala assim, meu Deus do céu, o governo não está me ajudando em nada, eu vou pagar esse boleto de jeito, você fica irado com isso. Mas tem que passar, irmãos. Até o pôr do sol, tem que passar. Você não pode levar essa mágoa, irmão. Depois você vai, aí depois, por isso que Paulo fala Romanos 12:2, né? Renovai a mente, porque aí você fica irado. Aí depois a mente se renova e vem assim, glória a Deus porque eu estou pagando tanto imposto, porque se eu estou pagando muito é porque eu estou ganhando muito.
Entende? A mente renovada é essa. A mente da velha criatura e do velho homem fica assim: como é que eu vou passar a perna nesse governo? Meu Deus, ele não me ajuda em nada, ele não faz nada para mim, não tem como eu dar uma manobra, não tem como eu fazer por fora. Não, mês que vem eu vou ter que mudar isso aqui. A nova criatura, com a mente renovada, sabe como que ela pensa? Glória a Deus, porque se eu estou pagando muito é porque o Senhor tem transbordado sobre a minha vida de maneira tal que eu tenho que pagar esse tributo. É isso que Paulo está nos encorajando, irmãos. A nós vivermos de forma honesta, justa, santa, sem mácula, sem mancha, ilibado. Esse é o homem de Deus, irmãos. Para alcançar o varão perfeito, na medida, na estatura, na largura, na profundidade, as medidas exatas estão certas, está posto o fundamento, agora você é o varão perfeito. É isso, nós estamos caminhando para isso. Verso 29, olha só, irmãos, ele vai dizer então no verso 29 o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Quarto, então, fundamento aqui que ele está lançando, palavras que edificam. Irmãos, nós temos que tomar cuidado demais com o que sai da nossa boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra que destrói. Nossa vida transformada tem que transformar também o nosso vocabulário. Mas não estou falando de palavrão não, irmãos, porque o carioca, às vezes ele fala mais palavrão do que qualquer outra pessoa na terra, mas o palavrão para ele é igual vírgula, é igual o uai para nós, né? Uai, para ele é um palavrão, não quer dizer que aquilo ele está falando com maldade, mas às vezes você está falando maldade das pessoas e não está falando nenhum palavrão. Eu não falo nenhum palavrão. Palavrão não sai da minha boca, mas está saindo um monte de maldição da sua boca. Entende? Então o nosso vocabulário ele precisa ser mudado. Não mais palavras impuras, mas palavras que curam, palavras que edificam, palavras que abençoam. Amém? Alegrar com os que se alegram. Amém? Nós temos que aprender sobre isso, irmãos. Palavras que geram cura, irmãos. Que abençoam as pessoas, não palavras de destruição, de desmotivação. E aí ele vem para o verso 30, o quinto fundamento que ele está lançando aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nosso comportamento, irmãos, ele pode ferir, sabia? A presença do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E assim como uma pessoa, ele é ferido também. Assim como uma pessoa, ele também tem um sentimento de que ele está sendo ferido, ele está sendo entristecido. Então nós precisamos nos policiar com isso. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Como que eu não entristeço de forma prática o Espírito Santo de Deus? Andando em justiça, em santidade, de forma irrepreensível. Ainda que eu me ire, mas essa ira tem que passar. Ainda que eu peque, mas esse pecado ele tem que ser acidental na minha vida, irmãos. Aconteceu por acidente. Na mesma velocidade que eu cometo o pecado, eu tenho que me arrepender. Na mesma velocidade que eu peco, irmãos, eu já tenho que cair em si e falar assim: Jesus, o que é que eu fiz? Me perdoa, Senhor. Me perdoa pela minha ignorância. Me perdoa, irmãos, pela burrice do meu coração. Amém, irmãos? E o Senhor lá de cima, irmãos, Ele vai olhar para você e vai falar: esse homem tem andado em justiça e em santidade. E ele vem para o último ponto aqui, para a gente ir caminhando para o fim. O sexto ponto, e o sexto fundamento que ele lança aqui: despojar-se. Despojar-se da amargura, irmãos. Olha o que ele vai falar no verso 31 em diante: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Então ele vai falar assim, ó: toda amargura, cólera, ira, longe de vós. Toda maldade, longe de vós. Mas e no lugar disso?
O que vem no lugar disso? Aí ele vai falar no verso 32. Pelo contrário, irmãos, presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha isso aqui que ele vai dizer. Sede bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou. Entende, irmãos, que nós precisamos liberar perdão? Uma evidência, irmãos, muito clara. Uma evidência muito evidente na vida de uma nova criatura é o perdão. Porque quem foi perdoado por Deus, irmãos, não tem nenhuma dificuldade de perdoar o próximo. Quem entende, irmãos, o que Deus fez na cruz do Calvário, o perdão que foi liberado sobre nós, você não tem nenhuma dificuldade de perdoar o próximo, irmãos. Quando você tem a consciência correta, irmãos, que tudo que aconteceu na cruz do Calvário era para ter acontecido com você, porque você era filho do pecado, porque você estava sob a ira de Deus, e tudo isso recaiu sobre Jesus, irmãos, para que você pudesse ser livre disso. E ali na cruz, quando Jesus, ele vai ali falar, Deus meu, Eli sabactã, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Sabe por quê? O próprio Deus, aquele que é perfeito, aquele que não habita pecado, ele vira as costas para o Filho, porque naquele momento o meu pecado e o seu pecado recaía sobre Cristo. E naquele momento todo o pecado estava sendo recaído sobre Cristo. E naquele momento o próprio Deus vira as costas para o Filho. E o Filho brada, Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por que Jesus grita isso? Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Ele se colocou no meu e no seu lugar, para que eu e você hoje não tivesse que falar isso. Deus meu, aonde estás? Por que me desampara? Porque hoje não há mais desamparo. Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Deus nos adotou em vida. Deus nos redimiu, nos perdoou de todos os pecados. Deus nos revelou. Todo o seu plano está revelado. E Deus deixou como penhor o Espírito Santo de Deus, para que eu e você tenha convicção que Ele vai voltar. Quando nós temos a consciência, irmãos, de tudo isso, não importa as dificuldades, não importa, irmãos, o que nós estamos passando, nós estamos no Senhor, irmãos. O nosso sustento, o nosso alívio, o nosso refúgio vem do Senhor, a nossa fortaleza, o pão que nos alimenta, a água da vida, tudo está no Senhor. Então, de forma prática, irmãos, porque eu quero ser bem prático nisso que Paulo está aqui nos ensinando. Paulo aqui, ele está doutrinando a igreja. Paulo aqui, ele está doutrinando os novos convertidos daquele tempo. E assim como esse povo, que antigamente era gentil e estava afastado da comunhão dos santos, e agora eles foram integrados na comunhão dos santos, assim era eu e você. Nós estávamos afastados dessa comunhão, e agora nós somos inseridos nessa comunhão. Então Paulo está nos orientando, irmãos. Por isso é importante a gente ficar aqui, domingo após domingo, lendo o beabá da teologia bíblica, para que você agora entenda que, como novo integrante dessa família, como que eu me comporto? Porque tem muita gente que vem à casa do Senhor e acha que só ele trocar de roupa está tudo certo. Não, eu entrei aqui, eu tinha uns brincos na orelha, eu tinha umas tatuagens, eu tinha um cabelo maluco, eu fumava um cigarro, mas agora eu estou na igreja, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso mais aquela roupa, eu tirei meus brincos, eu ponho a camisa longa para tampar minhas tatuagens. Irmãos, não é disso que Paulo está falando. A mudança é uma mudança interior, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de ser, é nova criatura. Ainda que esteticamente, e como é bom a multiforme graça do Senhor se manifestando, irmãos, nessa diversidade, nessa miscigenação de gente, de povo, o preto com o branco, é isso que Deus fez. Ele juntou todo o povo, língua, tribo e nação, e tem que ter essa mistura. Nós não podemos ser homogêneos. Você não pode chegar na igreja, irmãos, está todo mundo igual.
Se tiver todo mundo com a mesma roupa na igreja, sai de lá correndo, que não é igreja, irmãos. É seita aquilo ali. Se todo mundo põe a mesma roupa, põe a mesma vestimenta, corre disso aí, irmãos. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. O evangelho não é sobre isso, irmãos. O evangelho não é sobre mudança externa, é sobre mudança interna. É sobre o homem interior sendo renovado, a mente sendo transformada, tudo sendo transformado ao seu redor, porque agora você vive em justiça e em santidade. E aí onde você senta, onde você coloca os seus pés, aonde você passa, aquilo ali, irmãos, é o rio de Deus fluindo através da sua vida. Amém, irmãos? Então examine a sua mente. Hoje é um dia de você fazer uma autoavaliação. Examine se a sua mente está renovada, irmãos. Se você está muito padronizado, ou se você está fora do padrão, porque se você está muito padronizado, irmãos, cuidado, porque nós não podemos estar no padrão. O padrão nosso é o padrão de Deus, é o padrão do Senhor, a imagem conforme a semelhança. Avalie as suas palavras, as suas atitudes, como que você tem se comportado no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor, como que são as suas atitudes, como que são as suas palavras. As suas palavras, elas geram morte, destruição, desmotivação, ou elas geram vida. As suas palavras geram bênçãos. Reflita, irmãos, sobre o seu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Lide com o Espírito Santo como você lida com uma pessoa. Assim como você magoa pessoas, você também vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Como são as suas atitudes quando está só você e você mesmo, mas o Espírito Santo está lá do lado? Como tem sido as suas atitudes? Às vezes você, no seu dia a dia, como você lida com as pessoas, o Espírito Santo está sendo magoado, irmãos. Perdoa, assim como Cristo perdoou, irmãos. Libere perdão, nós precisamos liberar perdão. Quem não libera perdão, carrega, irmãos, um fardo tão pesado, uma mágoa tão profunda, um cansaço. Sabe o que é engraçado, irmãos? É porque tem gente que parece que dorme, nunca descansa. Sabe por quê? É porque não é de sono que ele está precisando. Tem gente que viaja e sempre está insatisfeito. Sabe por quê? Porque não é de descanso que ele precisa. Ele precisa de um afago. Sabe o que é o afago? É quando Deus libera sobre você tudo que Ele tem para liberar sobre você, mas você muitas vezes está carregado do fardo do pecado, porque você não consegue liberar perdão. Aí parece que você sempre está cansado. Aí você fala assim, eu preciso dormir mais um pouco. Aí você pega o domingão e dorme até meio-dia, acorda e fala, parece que eu estou mais cansado ainda. Você fala, não, eu estou precisando tirar umas férias. Aí você tira férias, viagem, aquela viagem maravilhosa, aí você volta e fala assim, meu Deus do céu, eu estou precisando é sumir. Sabe aquele sentimento da assim, eu preciso é sumir. Irmão, sabe por que você está com esse sentimento? É porque de fato você ainda não está desfrutando da plenitude do Senhor. Jesus vai virar e vai falar assim, ó, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Se você está cansado e oprimido, venha até mim. Jesus fala assim, venha até mim. Então é um convite que Jesus está fazendo. Esse convite, irmãos, não é um convite literal, mas é um convite que se estende pela eternidade, irmãos. É um convite que o próprio Cristo fez, que ecoou pela eternidade. Então esse mesmo convite que Jesus fez, ele está sendo feito todos os dias da nossa vida. Então quando você acordar muito cansado, muito oprimido, lembra do convite que ele te faz todos os dias, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E aí ele vai dizer assim, conheceis de mim. Então primeiro, antes dele dar o remédio, primeiro ele vai falar assim, vem cá, você vem até mim, mas aí você vai olhar para mim e me conhece. Primeiro você me conhece, e você vai ver que eu sou manso. Conheceis de mim que sou manso e humilde. Então todo mundo que está cansado, irmãos, oprimido, vem até Jesus. E aí olha para Jesus, irmãos. Primeiro olha, lembra de Marta e Maria, né? Marta e Maria, irmãos. Maria para tudo para olhar para Jesus e com
ela está ali contemplando a mansidão, a humildade daquele homem. Marta está lá na correria, e aí ela não consegue desfrutar então da solução, porque ele vai falar: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, olhe para mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então toda vez que nós aceitamos esse convite de ir até o Senhor, olhar para Ele, ver que Ele é manso, humilde, nós achamos descanso. E aí Ele completa: pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deixa eu dizer algo, igreja, para vocês. Se coloque de pé. Ainda que você esteja cansado, irmãos, e falar de cansaço, irmãos, tem uns 4 dias que eu não durmo. Então cansaço por cansaço, irmãos, não é o que vai te frear. Sabe o que te motiva, irmãos? Não é uma noite de sono bem dormida, não é porque você vai ver o vídeo motivacional lá do Paulo Vieira pela manhã, apesar que é bom pra caramba, eu gosto também, mas, irmãos, não é isso que vai te motivar. Se todos os dias você não pula da sua cama motivado porque o Senhor te deu mais um dia de vida, tem algo errado na sua história, irmãos. Tem algo errado aí. Se você depende todos os dias, irmãos, de uma dopamina externa que não seja a mensagem do Evangelho, irmãos, você precisa rever sobre a sua conversão, irmãos. Ainda que eu agora, nesse momento, eu preciso de um energético, de um xarope guaraná, o que vocês tiverem, pode me dar de receita, eu estou cansado, eu quero. Porque o corpo físico vai necessitar, irmãos, mas essa nunca pode ser a minha motivação real. A minha motivação real não é quantas horas de sono eu dormi. A minha motivação real não pode ser porque eu acordei e consegui ir para a academia. Não, irmãos, por mais que isso é muito bom para a sua saúde, isso é muito bom para o seu corpo, mas a nossa motivação real, todos os dias, ao acordar, abrir os olhos, é olhar para o Senhor e falar assim: obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Essa é a nossa verdadeira motivação. Eu quero agora pedir que você feche seus olhos. Enquanto nós cantamos uma canção, os nossos irmãos vão ali já pegar os utensílios aqui da ceia, o pão, o cálice. E lembrando que aqui, irmãos, nós vamos comer um pedaço de pão, mas esse agora não é mais só um pão, mas ele é o corpo do Cristo que foi crucificado, que foi moído, que foi dilacerado ali naquela cruz. Então esse pão, ao momento que você come dele, você está então comendo com a consciência daquilo que Jesus fez por você na cruz. E depois nós iremos beber do cálice. Esse cálice, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado. Ele representa uma nova aliança. Ele representa o véu que foi rasgado de cima a baixo para que eu e você, através desse precioso sangue, pudéssemos ter acesso completo ao Senhor. Então, enquanto nós vamos cantar uma canção, você tem a liberdade, saia do seu lugar, pegue aqui do pão, do cálice, volte para o seu lugar, fique à vontade para ter o seu tempo com o Senhor, mas espere para que todos nós possamos juntos comer do pão e beber do cálice. Então, enquanto nós cantamos, você vem aqui, pega o pão, pega o cálice, volta para o seu lugar, pode se ajoelhar, pode ficar em pé, senta na cadeira do jeito que você quiser, enquanto nós cantamos, e depois todos ceamos juntos, amém? Vamos louvar ao Senhor então. Dizer